Abba, Pai, nós te exaltamos. Te exalto, Cristo, meu Rei, meu Pai. Abba, Pai, seja exaltado nessa noite pelos teus filhos amados, abençoados, predestinados, escolhidos, salvos pela tua graça. Que o coração deles nessa noite se encha da tua paz, do teu amor, da tua alegria. Clamamos e exaltamos a ti, meu Pai. Amém, abençoados. Glória a Deus. Abba, Pai, podemos se assentar. Nessa noite eu vou dividir com você uma palavra. Com certeza, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga amém, Jesus. Glória ao teu nome. Diga como Isaías: eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. É forte essa palavra? Salmo 20. Livro de Salmos, capítulo 20. Nós vamos começar nessa noite, essa pequena ministração, que fala sobre um assunto muitíssimo importante na Igreja de Cristo, no meio do povo de Deus, que é sobre confiança. Amém, abençoados? Salmos, capítulo 20. E diz assim, versículo 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos juntos, então. Uns confiam em carros, e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé pela fé. Posso acrescentar alguma coisa aos salmos, porque o salmista escreveu, mas eu também posso escrever salmos, você também pode escrever salmos. Amém, abençoados? Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós não devemos ser assim. Não devemos confiar nem em carros, nem em cavalos, e você entende aqui, carros e cavalos são muitas coisas. Amém, abençoados? Não se restringe tão somente a cavalos. Eu nem cavalo tenho. Você tem cavalo? Carro eu tenho, mas eu não confio nele. Nem em carros, nem em cavalo, nem em coisa nenhuma. Uns estão muito confiantes na sua profissão, no seu emprego, na sua família, na sua casa, nos seus bens. Isso tudo que é o que o salmista escreveu aqui. Uns confiam. Mas nós, o povo de Deus, que vivemos pela fé, não devemos confiar nessas coisas. Quer dizer que não devemos ter? Não falei isso. Nós temos tudo isso. Cavalo eu não tenho mesmo. Mas outras coisas as pessoas têm. Quem tem cavalo aqui? Nem eu, nem você. Mas, né? Temos outras coisas das quais nós não devemos confiar. Sabe, abençoados, a fé em Deus é uma fonte de consolo e força. Diga, fonte de consolo e força. A fé em Deus, a confiança em Deus. Aqueles que têm essa fé, essa confiança genuína em Deus, naquilo que Ele fez, faz, fará, na sua palavra, naquilo que Ele escreveu, é forte.
em todas as situações. É confiante em todas as circunstâncias. E não acontece isso com ele. Ó. Uns se inclinam, se encurvam e caem. Mas nós nos levantamos e estamos de pé pela fé. Não importa o que aconteça na sua vida, você pode se abater, se encurvar, mas não cai. Você fica em pé pela fé. Você se levanta pela fé. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiam no Senhor. No Senhor. Salmo 126, Salmo 112, mas diz assim: não temem más notícias. Os que confiam no Senhor não temem má notícia. Não teme má notícia. Aí vem uma má notícia e você se abala, mas você não teme. Você se levanta e permanece em pé. Esses são os que confiam no Senhor. E vem uma notícia ou não vem? Vem. Lógico que vem, abençoados. Às vezes não é uma má notícia, aquela pior que tem, mas vem. E isso abala você. Mas você se levanta e fica em pé. Porque você é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Abra no livro de 2 Crônicas, e esse é um versículo que você deve realmente decorar, gravar na sua mente. Lá no livro de 2 Crônicas. E nós vamos ler só um versículo, para a gente não esquecer desse versículo, amém? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, só esse versículo. Quem achou, diga amém. Está escrito: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Olha que maravilhoso. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é confiante nele. Diga, esse é o meu Pai. Sabe aquele pai que protege, que guarda, que consola, que quando o filho chora, vem, abraça, diz, isso não é nada, vai passar. Aí você está me dizendo assim, eu já estou grande, já cresci, que pai, que nada. Jesus disse que aquele que não se fizer como criança, não vai experimentar as coisas do reino. Não importa a idade que você tenha, para um pai, você é sempre pequena, sempre pequena, sempre criança. Os olhos do nosso Pai nos vê pequenos. Aquele que precisa dele. Por isso Ele chama para perto. Por isso Ele reuniu você nessa noite, nesse lugar. Para te chamar para perto. Para se apresentar a você como um pai. Aquele que quer te proteger, te guardar, te ensinar, te educar. Falar com você. Dizer, meu filho, não temas, eu sou contigo. Está com medo de ir na escola? Eu vou com você até a porta. Está com medo de voltar sozinho? Eu vou te buscar. Não quer ir hoje porque está doente? Eu vou cuidar de você. Eu cuido de você como você estiver. Eu sou o pai. Eu sou o teu pai. Me veja como tal. Tem muitos que querem ver só Deus como todo-poderoso, majestoso, mas esse
está tão longe de mim, porque eu sou tão fraco, tão pequeno, pobrezinho de mim. Então, veja Ele como Pai. Aquele que quer te abraçar, te aconchegar junto com os demais filhos que Ele tem, porque esse que está na sua direita, na sua esquerda, na frente, atrás de você, esses que estão longe, que você não está vendo, todos eles são filhos desse Pai de amor. E aonde você está aí, Ele também te chama de filho, e também quer você perto dEle, e também quer te consolar, te abraçar, te curar. Ele quer ser um médico, o professor, o mestre, Ele quer ser tudo, o primeiro na sua vida. O primeiro. Nosso Pai nunca acha que é ou que não pode te ajudar. Essa imagem que você tem do seu pai impotente, essa não é a imagem de Deus. Esse Deus de amor, esse Deus, esse Espírito, Ele pode tudo, 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 tudo. É aquele de Efésios 3. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, que pensamos, que cremos. Ele é poderoso para fazer. Esse é meu Pai. Diga, esse é o meu Pai. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Sabe, abençoados, essa confiança em Deus, essa fé em Deus, gera em nós muitas coisas. Gera obediência, sabia? Essa confiança gera obediência. Gerou isso em Abraão. O pai de Abraão, o nosso pai, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o nosso Deus, chamou Abraão e falou para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E diz a palavra que Abraão obedeceu, porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A confiança que Abraão teve em Deus, abençoados, fez com que ele fosse o pai da fé. Nosso pai da fé. Então, essa confiança em Deus gera em nós obediência. E nós, quando temos essa confiança, podemos dar passos na fé que nós não daríamos sem fé. Assim foi com Abraão. Ele foi. Não sabia. Só ouviu a voz e foi. Essa confiança em Deus faz com que a gente reconheça e veja, experimente a força de Deus. A autoridade de Deus. Foi assim com Moisés. Deus apareceu a Moisés e falou assim, ó Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés podia fazer isso, abençoados? Ele tinha força e autoridade para isso? Ele podia chegar lá em Faraó, olha, faz o seguinte, deixa o meu povo ir. Aí Faraó nem ia ligar porque ele estava falando, era capaz de, sabe, expulsá-lo, mandar ele sair de lá. Mas Moisés teve um chamado de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele, você vai libertar o meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo e você é que vai libertá-los do Egito. E Moisés, então, creu naquilo que ele ouviu, creu no chamado de Deus, creu na força e na autoridade de Deus. A fé, a confiança em Deus faz com que a gente veja a força e a autoridade de Deus na nossa vida. Por isso você fala assim, creio em Deus. Sim, creio em Deus. Mas não é só falar, creio em Deus. Você tem que crer na autoridade de Deus, na força de Deus, no poder de Deus, na proteção de Deus. Daniel creu na proteção de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ele cria na proteção de Deus. Daniel tinha Deus como um pai. Pai protege ou não protege?
Ah, mas deixou ir para a cova. Mas protegeu, abençoado. Não deixou os leões comer, Daniel. Protegeu. Quem crê, quem tem essa confiança em Deus, experimenta da proteção de Deus. Aleluia. Experimenta da proteção. Eu quero falar rapidinho aqui, nem vou ler, mas se você tiver interesse de ver. Esther. Quem já ouviu falar de Esther, da rainha Esther? Vamos falar de uma mulher aqui, bem abençoada. A rainha Esther, casada com o rei Assuero, num determinado tempo que ela estava lá no castelo, e ela só podia ir ou entrar na presença do rei se ele chamasse. Se ele não chamasse, ninguém se atrevia, não era só ela, ninguém se atrevia a entrar. Mas o tio dela, Mordecai, ficou sabendo que o rei tinha feito um decreto, tudo por fofoca de Ramã, para exterminar o povo judeu, o povo de Esther. Homens, crianças, velhos, todos seriam mortos. E Mordecai não suportou. E mandou enviados para Esther, disse, olha Esther, você está aí, faça alguma coisa. Vá até o rei, interceda pelo seu povo. Esther disse, olha, eu não posso entrar na presença do rei sem que ele chame. Já faz 30 dias que ele não me chama. E o tio dela disse o seguinte, olha Esther, se você não fizer isso, outro fará. Mas não pensa que você vai ficar impune, não. Ela, então, creu no Deus que ela servia, abençoada. Ela creu nos planos que Deus tinha para o povo dela. Quando você tem confiança em Deus, você crê nos planos que Deus tem para a sua vida. Ele diz que eis que os planos que eu tenho para vocês são plano de bem, não de mal, para dar o fim que desejais. Você crê nos planos que Deus tem para a sua vida. Essa confiança gera isso dentro de você. Você crê nesses planos. Esther disse, então, irei. E sabe uma frase que ela disse importantíssima, está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Decidindo isso, ela disse, eu vou. Se perecer, pereci. Sabe o que quer dizer isso? A confiança era tanto. Eu creio nos planos que Deus tem para a minha vida. Eu creio nos planos que Deus tem para a minha família. Eu creio nos planos que Deus tem para essa nação. Eu creio nos planos que Deus tem para esse ministério. Se eu morrer, morri. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu morrer, morri. Você crê nos planos? Glória a Deus. Então vamos para Paulo. Paulo, o Saulo, que virou Paulo. Paulo, depois que teve um encontro com Cristo, amém? Um encontro com Cristo ressuscitado. Saulo mudou. Mudou o nome, mudou tudo na vida dele. Tudo. A confiança dele foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele registra isso no livro de Filipenses. Abra lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Paulo, confiante em Deus, experiente com Deus, chamado, predestinado, escolhido por Deus. Ele disse assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Muito me regozijo no Senhor,
pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Ele tinha recebido uns donativos, é disso que ele está falando. Versículo 11. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Olha o confiante em Deus. Olha o experiente com Deus. Já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Ele não confiava em carros nem em cavalos. Ele fazia menção do Cristo ressuscitado. Aleluia. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A confiança em Deus gera isso, meu irmão. Gera experiências com Deus. E te dá uma força tão tamanha que você abre a sua boca diante de qualquer situação e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A confiança em Deus é tamanha, que você faz como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É a confiança em Deus. Amém, queridos? Muito bem. Nós temos confiança em Deus. Amém, abençoados? Se você perguntar para alguém, você crê em Deus? Creio. Você tem fé em Deus? Tenho. Você acredita em Deus? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você confia no enviado de Deus? São duas coisas completamente diferentes. Você confia no enviado de Deus? Ou você acostumou só com Deus? Deus tem os seus enviados. E muitos no sistema religioso se acostumaram com os enviados de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Sabia, meus irmãos? Eles estão acostumados com Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Paulo é um enviado de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João foram enviados por Deus. Mas Paulo também é enviado e agora por Jesus Cristo, o ressuscitado. Não pode ser rejeitado de forma nenhuma. Você crê no enviado de Deus? Porque a igreja de Jesus Cristo, vou dizer uma coisa para vocês. Você precisa crer em Deus, amém. Você precisa confiar em Deus, amém. Para experimentar a soberania, a autoridade, o consolo, o conforto de Deus, o amor de Deus. Mas você também precisa acreditar no enviado de Deus. E aqui nesse ministério, você precisa crer em Paulo e no que ele escreveu. Porque se você continuar crendo só em Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai chegar ao conhecimento da excelência da graça de Deus. Porque a Paulo é que foi revelado a excelência da graça de Deus. E é por isso que muitos ainda estão descrentes. Porque não creem no
enviado de Deus. Entendeu a diferença? Ele diz, eu creio em Deus, mas você precisa crer no enviado de Deus. Você que frequenta esse ministério, Ministério Graça e Apostolado, você precisa crer no apóstolo Marcos Gomes. Porque ele prega aquilo que Paulo pregou. Ele reproduz aquilo que Paulo escreveu. Ele é um enviado de Deus. Se você decidir continuar só crendo em Deus, amém, aleluia. Glória a Deus por sua vida, porque Ele vai te conduzir ao enviado dEle e você vai ter que crer no enviado dEle. Amém, abençoados. Quem está feliz com Jesus? Crer no enviado dEle. Muito bem, e como você vai crer no enviado dEle? Como você vai crer nisso? Está escrito. E você pode muito bem ir lá para Efésios capítulo 3, onde é revelado isso claramente, claramente. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler poucos versículos, não se incomode, já estou terminando, amém? Efésios capítulo 3. A partir do versículo... Vamos ver. Eu vou ler desde o 4. Paulo escreve assim, ó. Quando lerdes... Quem achou, diga amém. Amém. Efésios 3, 4. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Lembre-se, o que foi revelado a Paulo não foi revelado a Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga, eu preciso crer no enviado de Deus. Versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Entendeu a diferença? Antes não era. Gentios não eram. Não estavam perto de Deus. Não eram reconciliados com Deus. Mas a Paulo foi revelado que em Jesus os gentios foram reconciliados com Deus, perdoados. Amém, abençoados? Agora atente para o versículo 7. Paulo dizendo, fui feito ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do meu poder. Esse é o enviado de Deus. Você precisa crer no que ele está falando. Amém? Por isso, crê em Deus, mas crê também no enviado de Deus. A mim, versículo 8, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo. E você louvou nessa noite. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus.
e descobrir suas riquezas em meu coração. Cristo, a esperança da glória em nós. Essa é a riqueza de Deus. Recebendo a revelação da graça, você está recebendo uma insondável riqueza em Cristo Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. A confiança em Deus gera o conhecimento de Cristo Jesus, esperança da glória em nós, por meio do seu enviado, Paulo. A confiança em Deus, não da boca para fora, mas de todo o coração. Que nem a palavra diz, vocês tão rodeados de tantas testemunhas, não desprezei a confiança que você depositou em Deus. Tem um Provérbios MGA, que é o número 1, e diz assim: assuma a sua posição diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Assuma a sua posição. Sabe quando você faz isso? Quando você confia em Deus de todo o seu coração. Você assume a sua posição diante de Deus, diante dos homens, diante dos homens. Posição de fé, de crer em Deus e no seu enviado. Amém, abençoados? Glória a Deus. Versículo 10. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, diga, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé nele. Aleluia. Confiança pela nossa fé nele. 1 Coríntios capítulo 3. Estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vamos ficar de pé, abençoados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. É Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém, abençoados? Você crê em Deus? Você crê no enviado de Deus? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor.